Olá, eu sou Clóvis Jair Prunzel, sou professor do curso de Teologia da Universidade Luterana do Brasil, coordeno o curso e tenho a grata satisfação de conversar contigo, né, se você é aluno e se você é um convidado de nosso aluno, a falarmos um pouquinho sobre um momento de gratidão que nós temos na universidade por celebrarmos 51 anos de existência da UBRA. Nesse tempo todo, o curso de teologia faz parte dessa caminhada dessa universidade. E nós estamos então neste mês de agosto, celebrando os 51 anos, comemorados no dia 16 de agosto, e queremos envolver nossos alunos numa ação comunitária integrada do curso, lá onde você está, com amigos, com familiares, com vizinhos, com colegas de trabalho e pessoas que são objetos do nosso cuidado e do nosso amor. O título que a gente dá para esse encontro, né, a gente fala de que a teologia é um hábito prático dado por Deus. E queremos conversar então e animar você, aluno, e vocês, amigos dos alunos, a perceberem como a teologia pode ser algo tão normal, tão corriqueiro na nossa vida, e também perceber como Deus quer continuar com a gente, né, nessa dimensão existencial. Né? Nós vivemos de um Deus que cuida, de um Deus que promete e cumpre as suas promessas com a gente. Então acompanhem um pequeno vídeo, desse vídeo onde eu quero orientar vocês a como se encontrar e conversar teologicamente, né? Destacando então essa frase, né? A teologia, vamos falar sobre teologia, vamos distinguir o que é um hábito prático e percebermos que tudo isso continua sendo uma dádiva divina para nós e para nossos amigos e entes queridos. Então, estamos aqui para celebrar os 51 anos da Universidade Luterana do Brasil, através do curso de Teologia, né? E vamos conversar primeiramente como a teologia é um dom de Deus, né? A gente fala que teologia tem a ver com o estudo de Deus, né? O estudo da pessoa e da obra de Deus, certo? E para que a gente possa entender melhor, eu quero conduzir vocês a olhar para 3 passagens bíblicas que eu vejo bem descritivas e bem analíticas para a gente então descobrir que antes de ser um exercício introspectivo, nós precisamos olhar para fora de nós e olharmos para a palavra de Deus e vermos como Deus se revela para nós, certo? O primeiro texto é o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 em diante. Eu leio com vocês e depois vou pedir para vocês meditarem ou destacarem as dádivas de Deus presentes nesse texto. Observem. Disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vejam, Deus está nos dando algo. Deus está proporcionando algo a nós. Primeiro nos criando e depois nos colocando em relação aos demais elementos da criação. Percebam, né? E disse Deus: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhes servirá de alimento, e assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Aqui uma dica: se você quer parar este vídeo e conversar sobre essa passagem bíblica com seus amigos, é uma ótima oportunidade para descrever, né, o quanto, né, nós podemos reconhecer teologia como sendo uma obra de Deus. Né? Teologia não é alguma coisa que se faz dentro da igreja. Aliás, pelo contrário, né? Se vocês olharem para o conceito de igreja aqui,
nós vamos perceber que Deus está dando condições para Adão e Eva, os primeiros pais, a serem igreja no Jardim do Éden. Não é uma construção local exclusiva, é uma relação que se estabelece. Então explorem, parem o vídeo e explorem esta passagem bíblica sob a ótica das dádivas de Deus para conosco, para com sua criação, para com o ser humano, certo? Então dá um tempinho, façam análise, percebam as dádivas de Deus, considerando que nós queremos fazer teologia, nós vamos trabalhar com aquilo que Deus nos dá, ok? Dá um break, dá um intervalo e depois vocês podem seguir. Seguimos para a segunda passagem bíblica, que é um relato impactante na história da humanidade. É o relato da queda em pecado do ser humano e como Deus dá dádivas a esse ser humano pecador. Observem, Gênesis 3, versículos 14 em diante. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, Deus disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. A terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela foi formado, porque você é pó, e a pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com os quais vestiu Adão e a sua mulher. Aqui novamente podemos dar uma parada e observar quais são as promessas de Deus, como essas promessas podem se tornar reais, qual é o caminho que Deus dá para o ser humano de novo para ter uma relação restaurada, única e exclusivamente, não é em Adão nem em Eva, pelo contrário, as palavras de Deus de juízo sobre a condição humana, dizem que o ser humano vai voltar a ser pó, mas Deus não deixa o ser humano no pó, isso é importante. Então aqui nós estamos nos referindo a uma obra de Jesus Cristo, que vai ser o Salvador da humanidade. Então observem a dádiva de Deus sendo descrita como uma dádiva única e exclusiva naquilo que Deus pode fazer pelo ser humano, totalmente a iniciativa divina. Pare o vídeo, reflita um pouquinho sobre as dádivas de Deus nesse relato, que corta o ser humano da relação com o seu Criador, mas como Deus toma a iniciativa de novo de restaurar aquilo que havia sido quebrado. Ok? Parem e depois continuamos. Então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida, nós sabemos muito bem pelo Novo Testamento, não é aquela árvore que deu fruto, do qual Adão e Eva comeram, mas uma árvore morta, estou falando da cruz, que tem a verdadeira vida depois, na promessa de Deus. Então observem que ainda nós estamos falando de uma dádiva de Deus exclusiva e única na forma como Deus vai trabalhar, não como nós queremos produzir. Nós vamos produzir ativamente, como diz aqui, fora do jardim do Éden, mas no jardim, em Cristo, nós temos dádivas exclusivas. Ok?
Paramos então e vamos para a última passagem bíblica que eu gostaria de destacar, que é o fechamento do texto bíblico, né, que é Apocalipse 22, que nos remete de novo a Gênesis 1, né, passando por Gênesis 3, e agora então tendo uma perspectiva de novo céu e de uma nova terra descrita pelo Deus, né? Não é uma perspectiva apenas futura, mas é uma promessa de Deus que se concretiza já a partir da sua promessa. Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. A certeza do cumprimento dessa profecia desse livro. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bom, nós teólogos trabalhamos. E João continua. João é o autor do Apocalipse e ele conclui dizendo: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cela as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essa passagem bíblica, né, de João, né, no finalzinho, né, são as palavras que nos remetem de novo a Gênesis e nos ajudam a perceber quem é o prometido a Adão e Eva, né? E aqui nós temos uma palavra final, né, dessa profecia que vai se cumprir em Jesus Cristo. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem nas cidades pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Observem nessa linguagem carregada de Apocalipse como a história de Gênesis aparece, como a promessa de Jesus aparece, né? Como o papel do teólogo, como anjo, como mensageiro que dá testemunho dessas verdades aparece aqui no texto. Então, nós temos 3 passagens bíblicas que nos ajudam a entender a teologia como algo que vem de fora ao ser humano, certo? Bom, concluindo então essa primeira parte de nosso encontro, o objetivo é perceber que essas passagens podem ser resumidas, né, na revelação de Deus como Criador, Redentor e Santificador. Essas são as obras próprias de Deus. Isso nos leva ao objetivo intermediário da teologia, que é perceber que, sendo criados, precisamos de um Salvador depois da rebeldia de Adão e Eva, e isso nós temos certeza quando o Espírito Santo habita em nós. Por isso o papel da teologia, e nós estudamos teologia, é para justamente percebermos que Cristo é, de fato, a verdadeira santidade de nossas vidas. Ou como diz João no Apocalipse, o fim último da teologia é percebermos e vivermos com Deus eternamente. A eternidade de Deus que foi dada para Adão e Eva no jardim se repete em Cristo.
e é-nos dada e selada pela ação do Espírito Santo. Por isso, o fim último da teologia, né, é ser perfeitamente, inteiramente bom, como Deus criou lá no início. Né? Nós queremos anunciar isso às pessoas. Por mais que as pessoas abusam do nome de Deus, Deus continua sendo muito bom e fazendo promessas. Né? Essas passagens nos ajudam a entender a teologia que ela opera. Ela faz aquilo que ela diz. Aquilo que é dito, ela o faz. Como nós vimos desde Gênesis 1. Ela diz respeito ao homem, não no sentido teórico, mas na medida em que a teologia é objeto de operação, né, a palavra de Deus, ou na medida em que alguém que está distante, o pecador, que é liberto de sua própria miséria, é o que Deus fez, né? Deus dá condições de novo para nós em Cristo Jesus. E aí nós somos transferidos para um estado muito abençoado. Isso nós fazemos, então, na teologia. Teologia como palavra de Deus. Theos, logos, palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto importante na nossa caminhada e é importante. Então eu gostaria, espero que vocês estejam refletindo de como nós ganhamos a identidade teológica, certo? Mas a teologia não para aí. Agora nós vamos para outra parte. A teologia é um hábito prático. A teologia envolve um exercício que desenvolve habilidades dadas por Deus na criação. Ninguém de nós aqui é Deus, né? Nós somos seres humanos que Deus usa para fazer a sua obra. Como diz o Apocalipse, nós somos os mensageiros, o anjo que anuncia aquilo que Deus faz. Isso é o teólogo. O teólogo não cria novidades, o teólogo não é melhor que outras criações da face da terra. Mas o teólogo faz aquilo que anuncia aquilo que Deus faz. Por isso a teologia é um hábito prático. E aqui eu quero destacar algumas coisas que nós fazemos no curso de teologia. Até eu sugiro que depois desse vídeo vocês possam conversar melhor sobre o papel de vocês como teólogos entre seus amigos, certo? O teólogo utiliza os meios mais eficazes para trazer a salvação. Quais são esses meios? São aqueles que Deus deu. Por isso o teólogo, para ter habilidades, competências, ele precisa manusear a palavra de Deus nas suas mais diversas formas. Para quê? Para que a prática da fé e da piedade apareçam. Se você não for um bom pregador, a palavra não vai fazer efeito, ela não é teologia, é alguma coisa diferente. Por isso, todo o objetivo da teologia é vivencial, eu chamo aqui de prático. Então a teologia é um hábito que visa o quê? Chegar aos ouvidos das pessoas. Por isso, todo o trabalho do teólogo, mesmo quando ele está lendo e memorizando uma palavra bíblica, ele quer que aquela palavra exorte, admoeste, console, absolve aquele que reconhece que precisa de um Salvador. A gente fala em penitente, aquele que percebe que é o pecador, como Davi fez lá no Salmo 51, e pede para que Deus de fato crie novamente uma condição. Alguém que é pecador não diz para Deus o que fazer, Deus sabe o que fazer. Por isso, essas são as funções. A teologia é um hábito que quer exortar, admoestar, consolar, absolver e assim por diante. Porque nós sabemos que Deus toma o nosso lugar em Jesus Cristo. Portanto, já vimos que a teologia é uma revelação divina, tá? E toda revelação da Escritura tem esse aspecto, né, de tornar a teologia vivencial, tá? Então, Deus conosco, Deus habitando em nosso meio, Deus colocando pé no chão, literalmente, né, em Jesus Cristo, tá? Então, toda análise, toda discussão objetiva, toda discussão metodológica que a gente faz, quer buscar revelar a Deus na vida das pessoas, certo? Mas nós não podemos esquecer, e aí o círculo se fecha. A teologia, ela também continua sendo dada por Deus. Quer dizer, meu exercício de estudar, de aprender, de lutar, de memorizar, né, de entender o que está acontecendo, precisa ser tocada pela ação do Espírito Santo, certo? Então, esse dado por Deus requer uma habilidade. E é o que vocês querem, vocês estão estudando, vocês podem testemunhar isso para seus amigos, que a habilidade por Deus descreve a área em que se entende o dom espiritual com a nossa caminhada, né?
Por meio desse exercício de ler a Bíblia, o Espírito Santo vai se revelar. Por isso nós conservamos dois movimentos distintos. Um deles é a ação do Espírito Santo. Mas essa ação só vai acontecer quando nós meditarmos na palavra e orarmos essa palavra, torná-los parte de nossa existência. Como seres humanos, nós podemos lutar para vencer a barreira da língua e da história, mas a verdadeira barreira é a barreira da incredulidade, de não darmos ouvidos a Deus, como aconteceu com Adão e Eva, de ouvirmos uma outra fonte. Esta é a obra do Espírito Santo. Por isso nós nos concentramos, nós nos organizamos para que o Espírito Santo continue falando. E aquilo que nós vamos dizer para as pessoas e testemunhar é de origem divina, né? Vamos fazê-lo da melhor forma possível, nós temos que ter habilidades para que o Espírito Santo continue fazendo a sua obra, certo? Então, esse é o estudo. Se vocês querem parar por aqui, refletir um pouquinho mais, ampliar as colocações que eu fiz, tá? Essa é a primeira parte da noite do encontro para celebrarmos o Agosto Cultural, o aniversário da UBRA com o curso de Teologia. Espero que vocês possam estar aproveitando. Se quiserem voltar, ir para frente ou para trás do vídeo, por favor, fiquem à vontade, certo? Este encontro que vocês organizaram e estão fazendo, ele serve para um momento um pouco mais interessante que eu estou propondo para vocês. Estamos pensando num curso de extensão, né, nos moldes de usarmos o ambiente virtual da UBRA, né, e também de meditarmos um pouquinho sobre... eu não gosto muito da palavra espiritualidade, que é a nossa resposta em relação à palavra de Deus, né? Eu quero criar, e eu vou colocar à disposição de vocês a partir de outubro, um curso de extensão sobre a vida cristã ou a espiritualidade cristã segundo Martinho Lutero. O mês da Reforma é o mês da história da Reforma, a gente lembra, né, o 31 de outubro, mas nós queremos ajudar vocês a refletir um pouquinho mais e vermos alguns elementos, né, em que Lutero enfatizou e que podem ser úteis para uma espiritualidade no século XXI. Tá? Então eu vou conduzir vocês com alguns estudos, não sei quantos ainda. Eu estou sugerindo que vocês se encontrem para realizar as atividades em conjunto e depois provavelmente responder no ambiente virtual da UBRA. Então é um curso de extensão, assim vocês vão conhecendo melhor a teologia e também vão se interagindo com o ambiente acadêmico que a gente tem. É uma forma de termos estudos da Palavra de Deus, estudos bíblicos, históricos, né, dentro de uma perspectiva de conhecimento da vontade de Deus. Eu vou pedir para você que liderou o curso, esse momento de encontro hoje, faça um registro, né, do encontro através do link, né, para poder, então, compartilhar algumas informações, né, do encontro de hoje, pessoas, onde você se reuniu e assim por diante. Eu sou, então, o coordenador do curso, eu estou à disposição. Eu quero me colocar à disposição de vocês para, da melhor forma possível, ajudá-los. Vocês podem contratar a gente através de e-mail, através do WhatsApp, que está aqui, tá? Com a intenção de fazer teologia. Nós queremos ajudar. Se você é cristão e está preocupado em colocar a palavra de Deus em evidência, né, o curso de Teologia da UBRA é uma opção que você tem e queremos fazê-lo da melhor forma possível, certo? Eu espero que você tenha aproveitado bem esse vídeo, por mais que ele seja curto. Ele pode te ajudar, né? Você pode parar e ir para frente ou para trás dele quando quiser, para poder, então, celebrar conosco. O objetivo era de apresentar, então, uma prática, um envolvimento, né, uma ação comunitária, como nós estamos chamando, através do curso de Teologia da UBRA, e nós o fazemos através desse vídeo guia para que você possa se encontrar com as pessoas, né? Desculpe as falhas, né? Nós estamos aprendendo, é a primeira vez que estamos fazendo isso, mas queremos juntos celebrar, né? Se você puder usar o vídeo e conseguir compartilhar com seus amigos, né, e nos dar um retorno de como foi, vai nos ajudar muito para aquilo que virá na sequência, que é um curso de extensão, onde nós queremos orientar vocês a se reunir e a conversar sobre Martinho Lutero,
né, organizando então através de vídeos, através da plataforma da Ubra, uma extensão universitária. Sei, desejo que Jesus Cristo acompanhe a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do vivo Deus, habite corações e mentes, né? Sempre lembrando que a teologia é um hábito que Deus nos dá para vivermos, certo? Feliz aniversário, você que é amigo da Ubra, né, nesses 51 anos, e nós queremos juntos dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado como Universidade Luterana do Brasil, através do curso de Teologia. Fiquem na paz do Senhor e que possamos nos encontrar brevemente.